A Câmara Municipal de Cuiabá decidiu criar outra CPI da saúde, dessa vez para investigar os repasses de recursos da Prefeitura para os 4 hospitais filantrópicos da capital: Santa Helena, Hospital de Câncer, Hospital Geral e Santa Casa de Misericórdia. E esse é um dos assuntos agora aqui no Jornal do Meio-Dia, numa entrevista com o vice-presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso, Antônio Preza. Boa tarde, doutor Preza. Boa tarde, Lúcio, Nayara. Boa tarde. Boa tarde. Essa segunda CPI aí que está sendo proposta pelo vereador Renivaldo Nascimento, do PSDB, além de ser uma CPI ligada à saúde, para investigar a outra CPI que já foi criada lá, para investigar problemas lá de cabides de emprego na Secretaria de Saúde, gestão temerária da Prefeitura, o vereador Renivaldo Nascimento fala numa tal de caixa preta dos hospitais filantrópicos. O que é isso, doutor Preza? Eu estou esperando ele explicar o que é isso. Nós não sabemos o que é isso, entendeu? Se tem um setor, Lúcio, que é extremamente analisado, é o setor de saúde. Pra você ter uma ideia, os hospitais filantrópicos, não é só hospitais filantrópicos, hospitais privados, todos estão credenciados ao sistema, eles são auditados todos os dias. Então, nós temos um contrato, uma contratualização feita com a Secretaria de Saúde do município, que é a gestão plena, e em cima de uma prestação de serviço. Todos os serviços que nós realizamos, aquelas contas são auditadas por auditores da Secretaria, médico, enfermeiro, vão lá ver as contas, checam, tem fiscais que vão nos hospitais verificar leite de UTI, todos os dias. E esse serviço, além de ser auditado, depois que é editado, aí que nós apresentamos essa conta. No final do mês, existe uma reunião entre o hospital e a Secretaria de Saúde, o setor responsável por isso, que fazem a checagem para ver os percentuais que nós estamos atendendo. Ou seja, nós estamos auditados direto, não tem nenhum problema. Vai ser até interessante, porque tem algumas coisas que os hospitais filantrópicos falam e reclamam há muito tempo, que vai ter sonoridade maior do que só a gente ficar falando. Agora, doutor, a gente sabe da luta aí dos hospitais filantrópicos para cobrar os repasses atrasados, para cobrar aí um valor que cubra esse déficit que existe hoje, né, dos hospitais filantrópicos. Como que vocês recebem essa abertura de CPI? Porque está colocando em xeque aí a administração, né, de vocês. Nós estamos absolutamente tranquilos. Como vai? Todo aquilo que duvidando da lisura dos hospitais filantrópicos, ou pelo menos da administração deles. Dá para entender pela colocação do vereador, né? Mas veja bem, para nós estamos, todos nós hospitais, quando nós subimos isso, nós reunimos, estamos absolutamente tranquilos em relação a isso. Por quê? Porque as nossas contas são auditadas permanentemente. Não tem nada de diferente que ele vai achar nas nossas contas. Eles vão checar a contratualização, aquilo que nós temos de relação com o setor público. Ele pode checar as emendas que nós recebemos, que nós absolutamente tranquilos, tudo perfeitamente transparente, não temos nada a esconder. Como falei, nós vamos aproveitar essa CPI até para demonstrar algumas coisas que nós falamos e que não tem uma ressonância muito boa. Por exemplo, quando existiu a municipalização do setor de saúde, os mais antigos lembram que antigamente era INPS, INAMP, veio o SUS, era tudo no Ministério da Saúde. Depois estadualizaram, municipalizaram. Quando municipalizaram a saúde, Cuiabá entrou na gestão semiplena, no governo Dando de Oliveira. Eu era o secretário de saúde. Naquela oportunidade, o repasse para as prefeituras não mudou, sempre veio em duodécimos. Ou seja, no ano, ele vem para, os recursos para pagamento desse ano vem em 12 parcelas. Sempre no início do mês vem o recurso. Naquela oportunidade, Lúcio e Nayara, o dinheiro chegava na nossa conta em torno do dia 5 do mês, por exemplo, mês de junho, chegava no dia 5 do mês de junho, as contas do mês anterior, os hospitais apresentavam para a Secretaria até o dia 5, elas eram conferidas, mandadas para a DataSUS, voltava, até o dia 20 nós pagávamos ambulatório e até o final do mês nós pagávamos hospitalar, no mês. De lá para cá, apesar da grande evolução tecnológica que existiu com a informatização, hoje nós estamos recebendo agora as contas do mês de abril.
Em junho está recebendo... Abril. Por falar em conta, doutor Preço, em função do excessivo atraso dos repasses para os hospitais filantrópicos, esses hospitais acabaram entrando em linha de choque, tanto com a prefeitura da capital como com o governo do estado. Essa CPI lá na Câmara pode ter sido estimulada também, tanto pela prefeitura como pelo governo, que não ficam muito satisfeitos com essa cobrança que os filantrópicos fazem? Não sei, essa resposta eu não posso dar, Lúcio. Eu não entendo muito desse meandro da Câmara dos Vereadores. Agora, como falei, de qualquer forma, nós estamos absolutamente tranquilos em relação a isso. Não temos nenhum problema. Nós estamos perfeitamente auditados e esse é um dos pontos de vista, um dos problemas que nós estamos falando direto. A prefeitura recebeu agora, dia 8, mês de junho. Ela está pagando no mês de abril. Tem aí 2 meses de conta de receita que não. E na contratualização fala que ele tem que pagar até o 5º dia depois que ele recebe o recurso. Quer dizer, eles retêm o recurso, um recurso que não é da prefeitura, que deve repassar aos filantrópicos e ficam retendo isso por mais de 2 meses. Exatamente. Isso é uma prática comum e a justificativa sempre é que tem que analisar as contas, tem que olhar as contas. Uma prestação de serviço contínua. Tem coisas que são pré-fixadas. Já se sabe que vai pagar. Se tiver problema, ajusta no mês subsequente. Quer dizer, todas as mudanças, Lúcio e Nayara, que foram feitas de lá para cá, sempre foi em desfavor dos hospitais filantrópicos. Será que essa CPI vai investigar também? Por que é que a prefeitura segura os recursos que deveria repassar? Nós já esperamos que sim, porque é para aparecer tudo, né? Não tem nenhum problema. Como o senhor falou que vai até aproveitar a CPI para mostrar a dificuldade que hoje existe nos hospitais filantrópicos, também tem uma outra questão. A gente recebeu até no Jornal do Meio Dia o Hospital de Câncer, que falou que além do repasse atrasado, existe hoje um outro embate aí com a prefeitura. Eles não estão, por exemplo, a regulação que eles precisam ter acesso, a prefeitura está dificultando cada vez mais esse acesso, o que atrapalha, claro, o trabalho deles com esses pacientes. Fora o encaminhamento de pacientes, que diminuiu bastante. A Santa Casa, na qual o senhor é presidente, ou outros hospitais filantrópicos também estão sofrendo com esse mesmo problema? Também sofremos do paciente de câncer, especificamente. Nós também temos um setor de câncer da Santa Casa forte. E justamente desse problema levantado pelo Hospital do Câncer, também ocorreu na Santa Casa, uma diminuição do encaminhamento dos pacientes. Houve um problema interno na central de regulação, que parece que já foi resolvido, mas teve um período que teve esse problema complicado. Veja bem, o hospital filantrópico, ele fica, vou dar só um exemplo da forma como, às vezes até draconiana, como o pessoal faz os contratos. Por exemplo, leitos de UTI. Os leitos de UTI, se eu tenho 10 leitos disponibilizados ao SUS, esse leito fica à disposição do SUS. Eu não posso internar nele nem doente particular, nem convênio, se o leito estiver vazio. Mas também, se o SUS não manda doente para ele não me paga. Quer dizer, ele compra um leito, quer dizer, em tese, se durante 30 dias eu não receber nenhum paciente, como é que eu vou viver para pagar o custo do hospital, que é alto? Então, essas questões todas, eu espero que sejam levantadas para nós podermos conversar sobre isso tudo. São problemas de anos, de décadas que os hospitais filantrópicos questionam. Esta semana, mudando de assunto, essa semana a Assembleia Legislativa aprovou o Fundo de Estabilização Fiscal que vai para a saúde. É um fundo que deve arrecadar aí a expectativa em torno de 170 a 180 milhões por ano e 20% desses recursos aí do fundo vão para os filantrópicos. Como é que vai ser distribuído isso, doutor Preso? Veja bem, Lúcio, assim, a gente fala assim, tem muita gente que fala mal dos hospitais filantrópicos, entendeu? Não sei porquê, mas essas pessoas que falam mal jamais foram lá dentro do hospital filantrópico para ver o nosso dia a dia. Fala coisas que não são corretas, e o hospital filantrópico sobrevive muito da auxílio da comunidade cuiabana e mato-grossense. A Santa Casa tem doações imensas, o Hospital Geral tem, o Hospital do Câncer tem, Santa Helena, todos nós recebemos doações. Cada vez que sai uma notícia negativa em relação ao hospital filantrópico, isso é prejudicial para o nosso hospital, porque nós vivemos disso. O que o SUS paga só cobre 60% do nosso déficit. Então, veja bem, o hospital filantrópico tem 2 problemas. Um passivo, que é essa tabela
ruim que fica para trás e a geração permanente de novos déficits, que todos nós temos em torno de 600, 700 mil por mês de déficit. Então, quer dizer, a cada 10 meses são 7 milhões de déficits para nós. Então, esse fundo que foi criado, ele saiu, por quê? Porque nós mostramos o nosso número lá para a Assembleia Legislativa. Nós fomos no governador várias vezes, reunimos o governador na casa dele, no palácio, almoçamos, jantamos, mostrando esses números para ele. De tal forma que aí nós convencemos que isso é necessário. Até utilizando uma frase que não é minha, é do antigo secretário de saúde da capital, o falecido doutor Ari, que ele falava, isso aí tem que vir como injeção na veia para os hospitais filantrópicos. É porque os hospitais estão precisando desse recurso sem contrapartida. É para vir para cobrir o déficit da tabela. Além desse déficit, o custo do SUS no hospital filantrópico, o custo de tratamento acaba sendo mais barato para o governo também. Não é isso? Essa é uma outra colocação, que não só nós fazemos, como a Confederação da Misericórdia do Brasil faz. O custo do doente do SUS no hospital filantrópico é o mais barato de todos. Ele é muito mais barato que a OS e incomparavelmente mais barato que o hospital público. Por quê? Porque, basicamente, tem vários fatores, mas um fator básico, por exemplo, a Santa Casa tem em torno de 140 médicos. Eles não são funcionários do hospital. Eles trabalham por produção. Ainda tem médico que trabalha pela produção do SUS, ganhando R$60, R$70, R$80 por uma cirurgia que eles fazem. Então, esse pessoal trabalha os seus honorários, eles recebem os honorários. Nós estamos atrasados com eles, para o pagamento deles. Entendeu? Eles recebem pelos honorários, então não são funcionários. Mas se ele for trabalhar no hospital público, ele vai ser funcionário. Ele recebe um salário, então a folha vai lá para cima. Aqui em Mato Grosso, particularmente, a tabela, a PCCS da saúde é nível superior. Todo mundo que tem nível superior recebe o mesmo salário. Mas na prática normal, o médico ganha um salário maior, a enfermeira ganha um salário, o contador ganha um salário, sem desmerecer ninguém. Mas na Santa Casa nós também temos, quer dizer, o contador ganha um valor, a enfermeira ganha outro, e o médico, que são plantonistas, recebe outro determinado valor. Então, mas todos esses recebem o mesmo nível superior. Então, para onde que vai uma folha de pagamento nessa altura? Então, quer dizer, o custo, só por aí você já dá uma ideia. Isso, nós estamos falando de algo em torno de 7, 8 mil reais por mês. Doutor Preso, muito obrigado pelas informações e pela presença aqui no Jornal do Meio-Dia. E vamos aguardar aí, Nayara, que o vereador Renivaldo Nascimento, do PSDB, explique o que ele está querendo dizer com caixa preta. Mas vamos ter que esperar um pouquinho, porque ele vai ter que voltar primeiro da Rússia, porque ele teria viajado para Moscou para assistir Brasil e Sérvia. Muito obrigado, doutor Preso. Obrigado. Obrigada, doutor.